silêncio, a coisa só piora. E o ex-presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista na manhã desta quarta-feira a uma rede de rádio voltada para o Nordeste brasileiro. Ele falou um monte de coisas, e especificamente sobre o depoimento dele na Polícia Federal marcado para esta quinta-feira. Bolsonaro deixou claro que a razão da intimação, que é a suspeita de tentativa de um golpe de Estado de sítio, não se sustenta, e explicou as razões. Veja. Então é em cima de uma tal minuta de estado de sítio que está sendo divulgada como minuta golpista. O que é estado de sítio? Em 3 situações você pode decretar estado de sítio, né? Uma comoção nacional, guerra, ou quando o estado de defesa, que é um remédio menos forte, não surte efeito. Mas para um presidente partir para decretação de estado de sítio, primeiro tem que ter esses componentes. Grave situação nacional. Depois, ele é obrigado a reunir-se com conselhos da República e defesa. Ele é obrigado a ouvir aquelas pessoas. Quem são essas pessoas, entre outras? É o vice-presidente da República, é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, líderes da maioria de minoria da Câmara e do Senado, ou seja, um grupo de quase 20 pessoas no total, que o presidente é obrigado a ouvi-los. Depois de ouvi-los, e eles votarem, né, pelo sim ou pelo não, o presidente decide. Se eles votam favorável, o presidente encaminha para o parlamento o pedido de decretação de estado de sítio. Ou seja, não é o presidente a palavra final é do Congresso Nacional. Essa entrevista do ex-presidente foi concedida na sede do Partido Liberal, no PL, em Brasília. E Bolsonaro está certo. Está lá na Constituição o que ele disse. Se isso não é uma pressão que estão fazendo sobre ele, o que é então? Não é uma perseguição? Está na Constituição exatamente como ele descreveu. O estado de sítio é declarado pelo Congresso Nacional e não pelo presidente do Executivo. Quando perguntado se ele iria ficar calado, Bolsonaro disse que precisa tomar conhecimento com clareza do que está sendo acusado, pois os advogados dele não tiveram acesso aos autos. Como é possível isso? E que Estado de Direito é esse onde um acusado não pode saber do que está sendo acusado? Bolsonaro disse que vai seguir as orientações dos advogados. Enquanto não houver conhecimento do que se trata, não poderá responder às perguntas. Sobre os apontamentos de perseguição do governo Lula, que negou que isso estivesse acontecendo, Bolsonaro explicou o que pensa. Veja. Já que o Lula falou que não é verdade. Por exemplo, o que você acharia sobre, eu vou estar depois, dia 27, sobre importunação de baleia? Não é da Polícia Federal, não é do Supremo. A importunação da baleia é uma ação do Ministério de Meio Ambiente, da querida ministra Marina Silva. O ministério dela representou-me junto ao MP. O MP foi contra, falou que não tinha indícios mínimos para investigar sobre importunação de baleia. Esse ministério é do Lula. Bem, deu pelo arquivamento, o MP, a Marina, o ministério dela, recorreu, caiu nas mãos de outra pessoa, essa pessoa resolveu abrir inquérito. E a Polícia Federal vai me ouvir terça-feira. Então, não tem nada, não é a Polícia Federal me perseguindo nessa questão, é o governo Lula perseguindo. Alguém tem dúvida disso? Que é o governo Lula perseguindo? E ainda bota lá o tempo todo, 2 a 5 anos de detenção, importunação de baleia. Você vê, baleia, se eu não me engano, no Guarujá, ali naquela região, tem ali ó, as casas de turismo, venha conhecer a baleia de pertinho. Você vê vídeos das pessoas quase botando a mão na baleia. Tá? E na perseguição, não há dúvida. Você pode ver. Eu estou inelegível por quê? Por que eu estou inelegível? Qual foi o crime? Reunir-se com embaixadores? Tá? Então é uma perseguição realmente enorme. E o próprio Lula diz, o Bolsonaro não voltará mais à presidência. Dependerá das nossas narrativas. Se elas forem bem feitas, ele não será presidente da República. Você quer coisa mais clara do que isso, que é uma perseguição por parte do governo Lula contra a minha pessoa? Realmente. Como seria então uma perseguição na concepção dessas pessoas que concordam com o presidente Lula? Como?
Quando perguntado se ele acreditava que o processo de inelegibilidade contra ele pudesse ser revertido, Bolsonaro disse que tudo é possível. Veja. Tudo é possível acontecer. Passa pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então tudo pode acontecer. Agora, é uma injustiça, é uma perseguição. Eu acho que ninguém tem dúvida disso aí. Me acharam algum dinheiro na cueca comigo? Acharam alguma conta minha no exterior? Mala dinheiro em algum lugar do governo? Alguma empresa brasileira, uma estatal, algum banco oficial foi acusado de algum desvio lá dentro, que teria uma participação minha? Não! Nada disso aconteceu. Quiseram achar um motivo. Um dos motivos eram com embaixadores. O segundo motivo, no 7 de setembro, botou do seu lado o Luciano Hang, um empresário. Queria que eu botasse quem do meu lado? Quem foi? Convidei muita gente, até o Supremo foi convidado. Todos foram convidados. TCU, STJ, todos convidados a participar do 7 de setembro. E Bolsonaro disse que não comenta mais as eleições de 2022. Falou que considera a página virada e que não se discute mais esse tema. Está certo, e é uma atitude muito inteligente. O que deveria o atual governo era fazer a mesma coisa, procurar fazer as coisas certas, governar para os brasileiros e não ficar criando cortinas de fumaça para esconder as irresponsabilidades e nem ficar olhando no retrovisor para manter as narrativas vivas contra Bolsonaro. Questionado se não tinha medo de ser preso, o ex-presidente disse que, hoje em dia, qualquer um pode ser injustiçado. Veja. Hoje em dia, qualquer um pode ser preso sem motivo. Eu vejo colegas do meu lado, que trabalhavam comigo aqui, que estão presos. Qual a acusação? Um, inclusive, civil. Ele viajou com o Bolsonaro para os Estados Unidos dia 30 de dezembro. Ele não foi. Depois o advogado prova que não foi e ele continua preso. Ou seja, o que a gente vê um quadro atual, pelo que parece, querem caçar o registro do PL. Essa é a intenção, tirar. Não é só o candidato. Já me tiraram. Por enquanto eu estou fora. Eu queria ser candidato a vereador no Rio de Janeiro para ajudar o Ramagem lá, inclusive. Eu queria ser candidato a vereador. Dessa eleição? Sim, gostaria de ser candidato a vereador. Não há demérito, eu comecei minha vida como vereador. E recomendo quem quer pensar alto na política, comece como vereador, começa lá embaixo, tá certo? Então, essa questão não basta apenas. Houve a eleição, o TSE anunciou o resultado da mesma, depois me torna inelegível sem crime. E depois se fala em prender. Qual o próximo passo? Me executar numa prisão? Eu devo fazer o quê? Fugir do Brasil? Pedir asilo? Nós pedimos agora o passaporte. Eu, sábado, estaria, por exemplo, no CEPAC com o Trump, nos Estados Unidos. Vai estar ele, vai estar o Milei, vai estar a primeira-ministra. Só pediu o passaporte de volta? Pedimos de volta. Eu não vou mais, agora não vou mais. Até quando marcamos dia 25, já tinha pego o passaporte via busca e apreensão. Olha, pode a autoridade judicial requisitar, entrega o passaporte, sem problema nenhum. A PF foi na minha casa a primeira vez, busca e apreensão, atrás do cartão de vacina. Olharam tudo lá, não tem o cartão de vacina. Eu lembro uma coisa aqui, duas coisas marcaram, né, busca e apreensão. Perguntou para mim e para minha esposa se tinha cofre na minha casa, que é alugado. Eu não sabia que tinha cofre, minha mulher falou, tem. A senhora pode abrir? Está aberto. Foram lá, acharam $3. A busca e apreensão em Mambucaba, que não foi dirigida para mim, passou a ser para mim, foi atrás do meu filho que estava lá, o Carlos. Sim. Daí reviraram a casa. Quem sabe tivesse algo escondido na casa. Não tem nada escondido em lugar nenhum. A minha própria vida, que o pessoal me acompanha, sabe qual a vida que eu levo. Você viu que o presidente mora em casa alugada, até hoje, né? E ele disse também que hoje em dia qualquer um pode ser preso. É verdade. Mas ele não será preso. Não pelo que estão tentando imputar agora. Precisa muito mais que isso. E o PT ainda entrou com um pedido no Ministério Público de São Paulo para tentar impedir o evento do dia 25 na Avenida Paulista. Dá para acreditar nisso? O partido está tentando cercear o livre direito à manifestação pacífica. Mas não são os próprios petistas que gostam de falar em democracia? Como é que estão querendo impedir o evento de acontecer agora? Quanto mais a gente mexe nisso, mais o nosso estômago fica enjoado. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou do nosso programa,